Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, né, por mais uma comunhão aqui em Serra do Mel. Hoje, na verdade, eu estava pensando agora há pouco, né? Não era para a gente estar aqui em Serra do Mel. A gente tinha feito planos de estar hoje em Mossoró. Mas as coisas não acontecem como a gente quer, né? Acontece como o Senhor quer, né? Eu me lembro, né, que o apóstolo Paulo uma vez, ele queria ir para certo lugar e o Espírito não permitiu. Aí ele teve que se aquietar, aí queria ir para outro lugar, o Espírito novamente não permitiu, aí ele parou, aí de repente ele ouviu uma visão, um varão macedônio, né, chamando ele, dizendo: passa para o lado de cá e nos ajuda, não é? Então eu sinto que o Espírito, né, nos conduziu para ficarmos nessa noite aqui em Serra do Mel, amém? Para desfrutar com os irmãos. E a gente, antes de vir para cá, a gente estava orando ao Senhor, né, para saber o que é que a gente ia compartilhar com os irmãos hoje, com a igreja, né? Porque a gente compartilha não é o que a gente quer compartilhar. A gente tem que aprender sempre a seguir o caminho do Espírito, né? A visão do Espírito. E a gente estava tendo comunhão, orando tal, né? E aí de repente, né, sentado aqui, eu me lembrei, né, de algumas coisas, né, para compartilhar com os irmãos. Eu me lembrei, né, que o Senhor, na verdade os hinos que a gente cantou agora há pouco, né, nós cantamos 3 hinos. O primeiro hino fala sobre a semente, né? Que o reino é uma semente, não é? Ou seja, o reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus não é uma tradição. O reino de Deus é uma semente. E essa semente é plantada dentro do nosso coração. E essa semente, uma vez plantada em nós, ela precisa crescer. E aí eu me lembrei assim, né? Semente está muito ligada à questão de Serra do Mel, não é? Que Serra do Mel é uma cidade assim mais agrícola, né? Voltada para a questão de plantação de caju. Então, o reino de Deus é assim: você planta uma semente e essa semente cresce. E essa semente, ela depois de crescer, ela vai frutificar. E aí os proprietários dessa semente, né, que plantaram essa semente, eles vão usufruir dos benefícios que essa semente deu. Então assim é o reino. O reino de Deus é isso, irmãos, é bem simples. O reino de Deus é o Senhor Jesus plantado no nosso coração. E agora esse Senhor Jesus que foi plantado no nosso coração precisa crescer. Então é como Paulo falou: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, né? Então a gente está vivendo a vida da igreja hoje assim: a gente planta, outro vem, rega, supre, e aí Deus faz essa semente crescer. É isso que Deus está querendo, né? E a gente veio, né, cantar o segundo hino, né? Que o segundo hino fala, né, acho que foi o C30, foi isso? Né? Que fala sobre o quê? Sobre nosso, é um privilégio para nós, né? O amor do Senhor, né? Doce comunhão quero ter com o Senhor, mostrando que uma vez que a gente conheceu o Senhor, a gente precisa agora desenvolver um relacionamento com Ele, não é? Às vezes, irmãos, a gente pode achar, né, que ser cristão é ter uma religião. Não, ser cristão não é ter uma religião. Ser cristão é ser um filho de Deus que desenvolve um relacionamento com Ele, não é? Ser cristão é alguém que recebeu o Senhor Jesus para dentro dele. Ele entrou dentro dele como uma semente, e a partir daí essa semente tem que crescer, e nós precisamos desenvolver um relacionamento vivo com o Senhor. O Senhor é vivo, Ele não é alguém que está distante de nós, Ele é alguém que está no nosso interior. Então, para isso a gente precisa desenvolver esse relacionamento com Ele. Como a gente fez agora há pouco, né? Nós estávamos ali orando: Senhor, o que é que nós vamos ter que falar para a igreja, né? O que nós vamos compartilhar com os irmãos? Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, né? E o terceiro hino que nós cantamos, nós falamos sobre o quê? Sobre o amor de Deus, não é? O amor fiel de Deus, né? Que foi por amor que Ele se entregou por nós. Aí fala
que ele, né, a senda, né, sozinho a senda percorreu, ou seja, o caminho, né, o caminho de sofrimento por nossa causa, porque ele nos amou. Ele poderia estar muito bem e falar assim, ó, depois que o homem pecou, o homem pecou, então eu vou fazer o seguinte, destrói esse homem e constrói um homem novo, né? Não foi ele que fez o homem, então uma vez que o homem caiu, ele podia ter feito um novo homem, né? Mas aí, ele não fez isso. Ele criou o homem para sempre. Ele falou assim, esse aqui é o homem que eu criei, e eu quero desenvolver um relacionamento com esse homem que eu criei. E mesmo que esse homem tenha pecado, eu quero ainda resolver o problema dele. Eu vou até a terra, eu vou me fazer um homem igual a eles, e eu vou morrer na cruz por eles, por causa dos pecados deles, e a partir daí, né, depois que eu morrer na cruz, eu vou me tornar o Espírito que dá vida, para entrar dentro deles e gerar minha vida dentro deles, né? Como o Senhor falou, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, né? E essa vida aí é a vida de Deus, não é? Bom, aí agora, né, desenvolvendo o ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, e eu queria ler com vocês, né, do 12 até o 22, tá bom? Vamos ler com bem calmo para a gente entender essa passagem da Bíblia, tá? Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Você está alegre nessa noite porque você está seguindo a Jesus? Amém? Aqui, irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: é que quando o Senhor, Ele começou o seu ministério de pregar o reino, Ele não começou na capital. Ele poderia ter começado na capital, que era lá em Jerusalém, onde tinha muita gente, né, com condições, muitas pessoas sábias, entendidas. Ali em Jerusalém é que estava localizado o templo, né, o templo de Salomão. Ali existiam os sacerdotes, né, o sumo sacerdote, os levitas. Toda a religião estava fincada ali em Jerusalém. E o Senhor poderia ter começado seu ministério em Jerusalém, que era a capital. Mas a Bíblia fala que ele não começou seu ministério na capital. Ele começou seu ministério no interior. Ele foi para Galiléia. Galiléia
chama-se Galileia dos Gentios, né? Era uma região desprezada, era uma região em que não tinha muito valor, como Jerusalém. E foi ali, né, juntamente na região da Galileia, junto ao mar de Tiberíades, que o Senhor começou seu ministério. Ele não pregou seu ministério para pessoas cultas, ele começou a pegar seu ministério para pessoas simples. Então, irmãos, por isso que na Bíblia, o Senhor, Ele nos compara com ovelhas, porque ovelhas são simples, e ovelhas, elas são dependentes, é diferente de um cachorro. Você solta os cachorros aí, eles conseguem viver, não é? Você solta um gato, ele consegue viver, os animais, né, selvagens, eles conseguem viver, mas ovelha não. Ovelha só consegue viver com um pastor. Ela tem que ter um pastor para pastorear, tem que ter um pastor para levar elas para tomar água, tem que ter um pastor para levar elas para o pasto. Então a ovelha é um animal muito dependente, e o Senhor comparou cada um de nós aqui com ovelhas, mostrando a nossa dependência do Senhor. Então nós não somos aquelas pessoas, né, que nos consideramos capazes. Eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer aquilo. A Bíblia fala que o Senhor disse assim: sem mim nada podeis fazer, né? Sem o Senhor, irmãos, nós não podemos fazer nada. Nós dependemos totalmente do Senhor. E aqui ele começou o seu ministério exatamente ali, né, naquelas ovelhinhas ali da região da Galileia. E ali ele curou, ele fez milagres, e ele aí chamou os primeiros apóstolos para seguir ele. Estavam ali pessoas simples. Era que Pedro, né, e André estavam lá jogando as redes, pescando. Ele chamou os dois para seguir, e ele falou assim: a partir de agora vocês vão deixar as redes aí, e vocês vão ser pescadores de homens. Vocês não vão ser mais pescadores de peixe, vocês agora vão pescar homens. E depois na frente encontrou mais dois irmãos. A Bíblia fala de João e Tiago, né, que estavam costurando as redes, né, consertando as redes. Enquanto uns estavam pescando, outros estavam costurando as redes, fechando os buracos, né, para os peixes não escapar, né? E aí ele chamou também esses dois, e esses dois também seguiram o Senhor. Então olha só, assim que eles ouviram o chamado do Senhor, eles seguiram o Senhor. Por que é que nós estamos aqui? Porque nós ouvimos um chamado. Deus nos chamou. E embora a gente esteja vivendo nesse mundo, nós temos nosso trabalho. Alguns têm, mais jovens, têm seus estudos que precisam concluir. Nós temos família, cuidamos do nosso cônjuge, né? Marido cuida de mulher, a mulher cuida do marido. Nós temos família, filhos, né? Cuidamos dos nossos filhos. Mas na verdade, irmãos, nós somos pescador de homem. Amém? Não é? Você tem que estar com a sua rede sempre pronta, para em qualquer situação você estar pescando homens para o Senhor, trazendo essas pessoas do mar, né? Eles pescavam à beira-mar, e o mar significa o mundo. Então eles pescavam ali dentro do barco. O barco representa a igreja. Eles não vão pescar dentro do mar. Eles estão no mar, mas eles não estão dentro do mar. Então isso significa o seguinte, que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós estamos dentro de um barco. Esse barco é a igreja, não é? E para nós, irmãos, é um grande privilégio nós estarmos na igreja, não é? Hoje de manhã nós compartilhamos com os irmãos
que o que seria de nós se nós não estivéssemos na igreja? O que seria das nossas famílias? O que seria dos nossos casamentos? O que seria dos nossos filhos se nós não estivéssemos seguindo o Senhor? Se nós estivéssemos nesse mundo, né? Esse mundo é um mundo perigoso, é um mundo perverso, não é? É um mundo em que hoje muitos pais, nesse momento que a gente está aqui desfrutando do Senhor nessa palavra, quantos pais estão aí preocupados porque seus filhos não chegaram em casa ainda? Quantos pais estão preocupados porque seus filhos vão sair agora para as baladas, não sabe que hora vai chegar, não sabe quando vai chegar, não sabe se vai chegar, não é? Quantos pais estão preocupados aí com os seus filhos que estão nas drogas? Quantos pais estão preocupados com os seus filhos que estão aí no homossexualismo? Não é? Quantos pais estão preocupados com a situação? Será que meus filhos vão voltar para casa hoje? Quantos pais estão acordados de madrugada, esperando seus filhos chegar em casa? E olha só a nossa tranquilidade, não é? Onde a gente está? A gente está aqui, né, desfrutando do Senhor, cheio de alegria, né? O seu coração não está alegre nessa noite? Meu coração está alegre. Eu estava cantando os hinos aqui, eu estava até com vontade de chorar de alegria, né? Os hinos que nós estávamos cantando, né, no Espírito, não é, irmãos? Todos nós aqui, a igreja Serra do Mel, a gente cantando os hinos junto com os irmãos e a gente com vontade de chorar de alegria, né, por cada hino que a gente está cantando, uma alegria toma conta do nosso coração, né, toma conta do nosso ser, nos enche, né? É uma alegria que é inexplicável, a gente não consegue explicar, porque é uma alegria que está no Espírito, é o Espírito que nos enche com essa alegria, né, que vem nos saciando a nossa sede, a nossa fome, como o Senhor falou, né, aquele que beber de mim nunca mais terá sede, não é? Então qual era a nossa condição antes? Era uma condição que estava no mundo, era uma condição de sede, era uma condição de fome, a gente não se sentia saciado com nada, a gente tinha um emprego, procurava outro, a gente tinha dinheiro, queria mais, a gente queria isso, queria aquilo, e a gente nunca se sentia satisfeito, sempre tinha um vazio interior no nosso coração, que a gente sabia que faltava alguma coisa, mas a gente não sabia o que era, não é? Mas um dia, irmãos, o que aconteceu? O Evangelho chegou até nós, não é? O Evangelho chegar até nós, sabe o que significa isso? É o amor de Deus nos alcançando. Aqui fala, né, em Efésios capítulo 2, que qual é a nossa condição? Nós vivíamos nas trevas. Mateus fala aqui, a gente leu Mateus agora há pouco, né? Olha só, o povo que jazia em trevas, versículo 16, o povo jazer quer dizer morria, estava morrendo nas trevas, o povo estava morto, né? Nas trevas. Esse povo que estava morto nas trevas, viu o quê? Grande luz, irmão. Que grande luz é essa? É o Senhor. Quando a gente não tem o Senhor, quando a gente não tinha o Senhor, a gente não tinha luz, a gente vivia nas trevas, a região e sombra da morte. Aqui fala. Aí, a partir daí, o Evangelho, né, quando o Senhor veio, aí o Senhor falou, arrependei-vos, não é? Arrependei-vos. Passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Amém? Aí nós nos arrependemos. O que é se arrepender aqui? No grego, né, essa palavra quer dizer o seguinte, é mudar a sua maneira de ser, mudar a sua mente. Você estava seguindo nessa direção aqui, não é? Mas agora a luz veio, brilhou sobre você, e você agora, o Senhor falou assim, não é mais por aqui que você tem que andar não, você tem que andar agora por aqui, não é? Aí nós mudamos a direção. Então hoje, embora nós estejamos no mundo, nós não estamos no mar do mundo, nós estamos no barco da igreja. O barco, irmãos, é uma proteção para nós. Sabia disso? O barco é uma proteção para nós. Porque
sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. Tem um ditado que diz assim, ó: se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Nós não queremos ir mais rápido, nós queremos ir mais longe, né? Nós queremos ir até a volta do Senhor. Nós queremos nos preparar para a volta do Senhor, né? Derramar esse amor que o Senhor depositou no nosso coração, derramar pelo Senhor. Nós queremos avançar juntos na igreja. E na igreja, o Senhor está nos aperfeiçoando. Aperfeiçoando nosso amor. Aperfeiçoando nosso perdão. Aonde é que nós vamos perdoar? É na igreja, não é? A igreja, você olha assim, tem defeito? Tem. É porque você tem que exercer o seu perdão. Na igreja vão acontecer situações que você vai ter que perdoar os irmãos. E o que é que o Senhor falou? O Senhor falou o seguinte, que aquele que não perdoa, também não será perdoado. Então, na igreja nós temos condição de exercer nosso perdão, de exercer o nosso amor, de exercer a nossa paciência com os irmãos, de exercer, né, a nossa consideração com os irmãos, o cuidado com os irmãos, o apacentamento com os irmãos. Irmãos, nós estamos no melhor lugar. Amém? Você sabia disso? Você está no melhor lugar. Você pode ter passado a semana inteira trabalhando, né? A semana inteira você vai ter problemas para resolver, né? Você vai ter contas para pagar, você vai ter que acordar cedo para trabalhar, não é? Mas irmãos, mesmo assim, você não está no mundo, você está na igreja, você está no barco, e isso é salvação para nós, né? Graças ao Senhor, isso é salvação. Então esse reino, né? Esse reino que Deus colocou no nosso interior, ele é um reino orgânico, né? É como nós falamos no começo, aquele hino que nós cantamos, né? É algo que entrou em nós e que precisa agora crescer, não é, Zé Santos? Já pensou você plantar, né? Vocês plantam aqui caju, não é? Já imaginou você plantar um pé de caju e o cajuzinho ficar daquele mesmo tamanho a vida inteira? Não vai crescer, não é? Não vai frutificar. Você vai gostar de um pé de caju assim? Que você passou o ano inteiro aguando esse cajueiro, colocando, né, adubo nesse cajueiro, tirando as ervas daninhas nesse cajueiro, cuidando de tudo. Aí passou um ano, passou 2 anos, aquele cajueiro não produz nada. Você vai lá e ele está do mesmo jeito, e você só vai gastar dinheiro com ele, tempo com ele, e ele não cresce, né? Então, irmãos, isso mostra que o reino de Deus é como um cajueiro. Amém? É como uma semente, né? Você olha assim, aquela sementinha do caju, hoje faz enxerto, né? Mas plantando a castanha também sai o caju? Não dá também o caju? Demora mais tempo, não dá? Mas eu pergunto, naquela castanha que é a semente, existe um cajueiro? Não existe? Você consegue ver o cajueiro que está dentro dela? Não, né? Mas pela fé você consegue ver? Se você plantar aquela castanha, certo? Você crê que ela vai virar um cajueiro? Ela vira um cajueiro? Então, ó, tá tudo ali dentro daquela castanha, não tá? A mesma coisa, irmão, foi o Senhor. O Senhor se depositou dentro de nós como uma semente. A semente da vida. Aí você fala assim, mas será que esse Jesus vai crescer em mim? Vai. Ele vai crescer em você. Amém? Mas já faz 1 ano, não cresceu ainda, está tão pequenininho, mas está crescendo. Daqui a 2 anos vai crescer um pouquinho mais. Daqui a 3 anos vai crescer mais, né? Aí daqui a algum tempo, ninguém sabe, né? Vai começar a frutificar. Tá vendo só? Começa a frutificar. Olha só, aqui em Serra do Mel, né? Olha a igreja de Serra do Mel. Aqui não começou desse jeito, não é? Começou com uma sementezinha que foi plantada, né? Essa sementezinha plantada foi ali sendo regada, sendo cuidada, e aí chegou, olha só, já tem vários frutos aqui, não é? Graças ao Senhor pelos frutos. Alguém plantou, outros vieram, regaram,
e o crescimento veio de Deus. Deus deu o crescimento, não é? Então, irmão, graças ao Senhor, eu estava lendo agora há pouco, né? Eu quero ler com vocês Gênesis 49. Ó Senhor Jesus, Gênesis 49. Senhor Jesus, amém? 49, só o versículo 22, tá? Vamos ler? José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Amém? Olha só, irmãos, aqui fala de José, não é? A gente já vem acho que alguns meses já, 2 meses, né? Que a gente vem falando sobre José, vendo, inclusive essa semana, né, no Alimento Diário, a mensagem 7, né, que os irmãos estão aqui, né? Fala sobre o quê? Lições extraídas da vida de José. E tem muitas lições que nós podemos extrair da vida de José, não tem? E uma delas aqui, ó, é que José era um ramo frutífero. Tá vendo? E esse ramo frutífero, olha só, ele se estende por cima de quê? Dos muros. E você pode pensar aqui, mas será que a igreja em Serra do Mel pode ser um ramo assim? Amém? Pode? Amém? O Senhor falou, irmãos, que o evangelho do reino, ele tem que alcançar toda a terra, não é? E vocês sabiam que através da igreja em Serra do Mel, o evangelho está subindo os muros e está alcançando outros continentes? Amém? Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, né? Porque hoje, né, a obra do Senhor não é somente uma obra no nosso estado, né, na nossa região, né, no nosso país. Não, o Senhor falou o seguinte, que o evangelho, ide por todo o mundo, né, e pregai o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Então isso quer dizer que a vontade do Senhor é que o evangelho alcance todos os continentes, que o evangelho alcance todas as nações. Então a igreja em Serra do Mel, ela não pode ficar pensando só aqui na cidade. Graças ao Senhor que os irmãos aqui não pensam só aqui. Os irmãos pensam no ramo, né, se estendendo pelos muros e alcançando todos os continentes, né? Aqui a Bíblia fala o seguinte, que em Timóteo, né, diz assim, que Paulo fala que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus não quer salvar só alguns, Deus quer salvar todos os homens. Muito embora, né, alguns não queiram ser salvos, né? Alguns falam assim, não quero, a gente pega o evangelho, leva o evangelho para eles. Não, mas eu não quero não. Eu já tenho Jesus. Então, irmãos, aí que acontece? O evangelho não consegue alcançar essa pessoa. Alcança ela, mas ela não quer o evangelho. Mas tem aqueles que querem, não é? E a gente não sabe quem vai querer e quem não vai querer. Então, enquanto tem alguns que falam assim, eu não quero ser crente não. Ele pensa que ser crente é ter uma religião, né? Mas não é. Ser crente é receber o Senhor Jesus para dentro dele. Para quê? Para mudar a vida dele, para mudar para melhor, não é? Para que ele possa ter satisfação nessa vida, para que ele possa entender que a vida tem um sentido, né? Para que ele possa entender que ele tem uma missão aqui, que ele nasceu nesse mundo, não foi somente para, né, crescer, estudar, e aí trabalhar, e casar, e depois ter filho, depois morrer, e aí acabou. Não, Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus tem um propósito com cada homem. E nós, sabe o que é que nós somos? Pescadores de homens. Amém?
Você pode estar trabalhando no seu supermercado, né, Candé? Mas você tem que entender o seguinte, você sabe disso, né? E o Candé sabe disso. Ele sabe que ele é um pescador de homem, né? Marizinho sabe que é um pescador de homem. Zé Santos sabe que é um pescador de homem, né? Nós aqui sabemos que nós somos pescadores de homens. Que a nossa profissão, sabe qual é? Pescador de homem. Qual é a nossa profissão? Qual é a nossa profissão? Pronto. É pescar. Quando você pesca o peixe, né? Você traz para dentro do barco, não é? Traz para dentro do barco. Então, irmãos, dentro do barco, você vai ser mais restringido, não é? Mas você vai ser salvo. Você vai ser salvo desse mundo, né? Das preocupações desse mundo. O Senhor falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, graças ao Senhor, porque essa é a nossa visão. E graças a Deus, porque as igrejas, né, elas têm cooperado através das orações, né, através das ofertas, através do envio de irmãos da localidade para a obra do Senhor, não é? Na África, por exemplo, né, a gente tem cuidado de alguns países da África e a gente tem pregado o evangelho ali. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a igreja de Serra do Mel é como esse ramo frutífero, amém? Que não ficou no muro, né? O muro representa a cidade, né? Você pode frutificar dentro do muro ali, tudo bem, mas Deus quer que você passe por cima do muro, amém? Então, a igreja, né, tem que fazer isso, tem que subir o muro e tem que produzir, tem que frutificar acima dos muros, né? Graças ao Senhor. Então, irmãos, eu vou deixar para os irmãos completarem agora, sabe? Mas meu encargo, na verdade, com a igreja aqui em Serra do Mel, era falar isso, né? Não era liberar nenhuma mensagem para os irmãos, né? Mas assim, poder compartilhar um pouco, né, do que é realmente o reino, encorajar vocês a crescerem, né? Eu quero encorajar cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui, né? Os jovens, as jovens, né? A buscar esse crescimento. Não queira, né, ser aquele cajueirinho pequenininho que fica 10 anos, 20 anos, 30 anos do mesmo jeito. Não queira ser ele, né? Porque ninguém quer um cajueiro desse, né, na sua plantação, né? Mas você quer um cajueiro que cresça e que produza frutos, né? E o fruto que eu falo aqui não é meramente pessoas também, é também pessoas, mas é também fruto nosso, né? A nossa vida crescendo, né? A nossa maneira de viver, né? Diferente, né? Se abstendo do pecado, né? Se abstendo de uma vida que não tem nada a ver com o Senhor. Mas isso não é o objetivo, é a consequência, é o resultado de uma vida na presença do Senhor. Amém? Não é que eu não estou encorajando os irmãos agora, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou deixar de fazer isso outro. Irmão, nós não conseguimos. A vida depende da presença do Senhor, né? Quanto mais a gente aprende a viver na presença do Senhor, mais a vida vai crescendo. Aí mais a gente vai cuidando das coisas do Senhor. A gente, quando chega na igreja, a gente está preocupado com as pessoas cuidar da gente, não é? Alguém pregou o evangelho para a gente veio para cá, a gente começou a escutar a palavra, a gente fala, não, eu vou para aquela igreja ali, porque ali, né, tem os hinos que eu gosto, né? Depois tem a palavra, eu escuto. Sim, mas isso é para produzir em você a vida de Deus, para que a vida possa crescer e você comece agora a se preocupar com outras pessoas. Você começa agora a não ser apenas cuidado, mas a cuidar também de outros, não é? É como uma criancinha, né, que está lá, né, eu estava vendo a filha do Kleber, né, pequenininha lá, ela agora merece cuidado, tem que cuidar dela até ela crescer, mas à medida que ela vai crescendo, ela vai começando a também ter responsabilidade, não é? A cuidar também de outras coisas. E aí quanto mais ela vai crescendo, daqui a pouco ela casa, né? E ela vai cuidar agora de outras pessoas, não é? Vai cuidar de outros, já vai ter filhos, né? Aí o Kleber já vai ser vovô, né? Continua o cuidado, mas aquela criancinha que é pequenininha vai crescendo
E daqui a pouco, quando ela cresce, é o crescimento da vida em nós que faz a gente cuidar de outros. Não é? Então, irmãos, né? Vamos prosseguir assim, né? Igreja Serra do Mel, prosseguir crescendo no Senhor, buscando amar a palavra do Senhor, buscando, né, amar a presença do Senhor, né, como esse hino que nós cantamos, Senhor, Tu és tão belo, né? Tu és tão formoso, frente a tudo o que és, né? Como não te amar? Né, irmãos? Como não amar o Senhor? Você só ama uma pessoa que você conhece. Não é verdade? Você vai conseguir amar alguém que você não conhece? Não, você nem sabe quem é, não é? Mas, irmãos, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você ama essa pessoa. Então, quanto mais você conhecer o Senhor, mais você vai amar o Senhor. Amém? Esse amor é proporcional ao quanto nós conhecemos o Senhor. Então, por isso que, acho que é Osés fala assim, né? Conheceis o Senhor e prossigais, né? Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, né? Não fique satisfeito com o Senhor que você conhece, busque conhecer mais ainda Ele. Amém? Durante o dia você está aqui, né? Vocês irmãs, né, estão lavando roupa, né? E você está lá, ó Senhor Jesus, ó, obrigado Senhor, agradecendo ao Senhor, desfrutando do Senhor. Se você tem um problema para resolver, vá colocar diante do Senhor. Senhor, estou com esse problema, né, Zé Santos? Senhor, como resolver? Dá um caminho, né? Eu não sei como fazer, mas Tu sabes, né? Como a Bíblia fala, entrega teus caminhos ao Senhor, né? Confia nele, né? E o mais o Senhor fará, né? Então hoje, irmãos, sabe o que o Senhor quer? O Senhor quer ser íntimo nosso, né? Que a gente se aproxime mais dele, para desfrutar mais dele, se alimentar mais dele. E aí a gente vai crescer em vida. E crescendo em vida, nós vamos fazer a vontade do Senhor. Amém? Senhor Jesus, então vou terminar aqui. Ó, até aproveitar, chega o Zé que está aqui, né? E Zé da Silva, né? Carlinho está aqui, então vamos aproveitar, né? Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Realmente, a igreja é esse lugar maravilhoso que Deus nos colocou. Um dia nós estávamos no mundo, e um dia nós gastávamos toda a nossa energia para as coisas do mundo, como o Jobs compartilhou aqui. Mas o Senhor nos resgatou e nos colocou nesse lugar, que é a igreja. Isso não significa que agora nós vamos nos livrar dos problemas, não é? Seus problemas acabaram, não é isso. Mas agora significa que o Senhor está nos aperfeiçoando. E todas as coisas que nós passarmos, nós estamos passando nas mãos do Senhor. Porque Deus precisa de nós totalmente aperfeiçoados. Eu estava vendo a história de José essa semana, e quando começa no capítulo 37, fala assim, o versículo 2 diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, e acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Aí a gente sempre se pega nesse versículo e pensa, peraí, é a história de Jacó ou é a história de José? Aqui fala, esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Irmão, Jacó representa toda a nação de Israel. Jacó teve o nome mudado em Israel. Mas o aperfeiçoamento individual de Deus para conosco, aí nós só conseguimos ver na figura de José. Louvado seja o Senhor. Por um lado, todos nós somos a igreja, e a gente se alegra em viver a igreja. A igreja não é um lugar físico, é um lugar espiritual, que o Senhor nos colocou para vivermos. É por isso que o primeiro hino que nós cantamos nessa noite falou assim: deixa-o crescer, deixa-o crescer. Qual é a segunda frase que diz no refrão? Vida do reino,
vem viver. Então nós estamos aqui para viver uma vida, a vida do reino. E nessa vida nós somos aperfeiçoados. A vida vai crescendo em nós e vamos sendo aperfeiçoados. Então a figura de José representa a nossa edificação individual. Deus, por um lado, está edificando a sua casa, que é a igreja. Mas as lições extraídas na vida de José representam que cada um de nós está passando por dificuldades, mas essas dificuldades visam herdarmos o mundo que há de vir, governarmos no mundo que há de vir, estarmos prontos. Porque quando nós cremos, é como o exemplo que Jobs também usou aqui da filha de Kleber. Quando cremos, somos colocados na igreja, mas nós somos ainda aquela criança que precisa de cuidado. Mas se você for deixando Deus trabalhar em você, você vai crescendo, você vai crescendo. E aí, irmãos, no final desse capítulo 37, fala que os irmãos de José venderam ele. Fala assim, ó, entre mentes, o versículo 36. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Ou seja, os irmãos de José venderam eles para uma caravana de ismaelitas. Por sua vez, essa caravana vendeu a Potifar. E José foi colocado ali, numa casa, na casa de Potifar, para ser ali um escravo daquela casa. Aí passa o capítulo 38 todinho, e só no 39 vai falar assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então encerra um capítulo, aí entra outra história, e no 39 volta a falar de José. Sabe o que é isso, irmãos? É porque o capítulo 38 precisou entrar um problema do irmão de José. Significa que na igreja, nós somos colocados na igreja e não estamos livres de problemas, mas o Senhor de todos eles nos guarda. Louvado seja o Senhor. E nós passamos por dificuldades, mas depois Deus reinicia nossa história. Você está aqui vivendo a vida da igreja, cheia de desfrute. Você vem para uma reunião como essa, só riqueza. Esses hinos que nós cantamos, talvez, né, um desses hinos como esse que o irmão Zé Santos pediu, Deixa Eu Crescer, já fazia algum tempo que a gente não cantava. Alguns até nem conheciam, não é? Mas a gente veio aqui e hoje nessa noite o Espírito nos deu essa oportunidade de desfrutar desse hino tão rico, falando de uma semente que entra em nós e agora quer crescer. Então, ao longo dos anos, o Senhor nos dá problemas, permite problemas. O Senhor permite problemas. Para quê? Para que nós tenhamos a convicção de que nós estamos aqui para que essa vida cresça. Os problemas vêm, mas de novo o Senhor reinicia nossa história com Ele. Louvado seja o Senhor. Assim, nessa noite, a única coisa que eu queria falar era isso: que nós possamos deixar essa vida cada vez mais ser depositada em nós. E o Senhor tem nos dado muitas frentes, muitas maneiras, diversas oportunidades de fazer com que essa vida cresça em nós, né? Por exemplo, essa viagem que nós estamos aqui, ontem nós reunimos em Açu, alguns irmãos, né? Hoje já reunimos em Areia Branca com os irmãos, agora nós já estamos em Serra do Mel, talvez não bem programado como a gente estava programando, mas o Espírito tem as suas curvas, e a gente está aqui desfrutando com os irmãos. São oportunidades que o Senhor tem dado para nós, para deixar a vida crescer, para fazer com que essa vida seja mais acrescida, mais acrescentada, mais dispensada, e a vida que está em nós comece a crescer, a ponto não apenas de ficarmos no estágio de crianças, mas a ponto de daqui para frente, nós mesmos sermos aqueles que frutificam. Uma última frase que eu queria falar: uma certa vez uma professora perguntou na escola a uma criança, a um grupo de crianças, né? Assim, quantas sementes tem numa maçã? Aí o menino falou assim:
Professora, é muito fácil saber quantas sementes tem numa maçã, é só abrir e contar. Agora eu quero fazer uma pergunta para a senhora: quantas maçãs tem numa semente? É incontável, porque planta, nasce a macieira e cada ano vai aquela safra, ó, maçãs e mais maçãs. Então nós sabemos que um dia o Senhor se plantou em nós. Agora essa semente quer crescer e frutificar sem fim. Números e números de frutos. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos dê essa simplicidade de, mesmo sabendo que vem problemas, mas o Senhor reinicia a nossa história. E o Senhor nos dá de novo o desfrute. E o Senhor vai nos fazer sempre crescer, crescer, crescer e frutificar. Louvado seja o Senhor. Está facultada a palavra. Louvado seja o Senhor. Nós temos ouvido, né, falar nesses últimos dias que nós precisamos ser esses Josés, né? E aqui a gente vê nesse versículo de Gênesis 49, 22, que José aqui não diz que ele era, ele é. Assim como José, que é esse ramo frutífero, nós também precisamos ser. Mas para que esse ramo fosse frutífero, aqui há uma coisa bem interessante: ele estava junto à fonte. Não tem como ser frutífero se você não estiver junto à fonte. Não tem como você frutificar se você não tiver essa intimidade com o Senhor, em buscar o Senhor na palavra, em buscar o Senhor em oração, porque o que o Senhor quer de nós é a comunhão, é esse desfrute. A gente às vezes fala assim que eu quero desfrutar do meu Senhor, mas o Senhor também ele quer desfrutar do nosso desfrute. Assim ele fala aqui que José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Assim a vida, essa vida que está em nós, quando ela cresce, ela não importa a situação que venha, as situações são esse muro, mas ela está sobre o muro, ou seja, ela passa por cima das situações. Sim, as situações o Senhor permite para que essa vida ela venha se manifestar em nós, na medida que cresce e alcance outras pessoas. Louvado seja o Senhor. Que a gente possa ser esses Josés, que sejam ramos frutíferos, mas que estejamos junto à fonte, ou seja, diariamente nós precisamos estar tendo essa comunhão íntima com o Senhor. Tudo o que o Senhor quer de nós, amados, é que a gente possa estar na presença dEle, porque é na presença do Senhor que Ele vai nos mostrar o que somos e o que precisamos ter. Nós ainda somos pequenos, somos crianças, que essa vida em nós ainda precisa crescer mais e mais, mas na medida que eu busco o Senhor, essa vida vai crescendo, e essa vida ela cresce de glória em glória. Jesus ao Senhor. Agora eu vou entregar para José. Amém. O meu compartilhar é sobre a semente de caju. Jobson falou, e a Bíblia fala que no livro de Pedro, que nós fomos regenerados de semente incorruptível mediante a palavra de Deus. Então, daí Jobson falou que você ser um cristão não é você ter uma religião, é aquela religião ali que é um peso para a sua vida, que lhe regula, que cobra, que roupa você veste, que cabelo você usa, aquela coisa que lhe aprisiona. Não, mas ser um cristão, de acordo com a Bíblia, é você receber uma vida dentro de você, e aí essa vida começa a crescer. E essa palavra semente, ela tem uma origem, é sêmen. O sêmen é o que o homem produz numa gestação feminina, aí vai, o sêmen penetra no óvulo feminino e a mulher fica grávida. Daí a mulher fica grávida e nos primeiros meses de gravidez a mulher pode fazer o que quiser. Lavar roupa na pedra, na pia, na bacia, andar de bicicleta, andar de moto.
mas à medida que ela vai se alimentando, a gravidez vai sendo, né, vai avançando. Depois de alguns meses a barriga começa a crescer, ela não precisa fazer nada. Ela só precisa comer e beber e ter uma vida normal. E a barriga vai crescendo. Quando passa do 5º mês, 6º mês, 7º mês, uma mulher grávida já não consegue mais correr, dificilmente ela vai andar de bicicleta, não vai ficar pulando, porque facilmente ela cansa, porque agora aquela vida já está muito crescida dentro dela, ela não tem mais liberdade. Esse é o trabalhar de Cristo em nossa vida. Quando nós cremos, aí a semente é bem pequena, mas você tem muita liberdade. Então você não precisa se preocupar. Vem só para a reunião, lê a Bíblia, acompanhe os irmãos, participe de tudo que a igreja promove. Sem você perceber, a barriga espiritual começa a crescer. Depois de algum tempo, você quer fazer coisas e você não tem mais vontade de fazer. Sabe por quê? Porque a semente cresceu. Ó Senhor Jesus. E aí Jobson falou da igreja, e que a igreja é um ambiente que o Senhor nos colocou de crescimento, e é verdade, né? Por um lado, Cristo faz essa transformação, e por outro, também o Senhor utiliza a ajuda dos irmãos. Daí eu estava, desde ontem, que eu fico calado, porque eu sou muito observador, tá? E então, daí desde ontem que eu estou andando com Carlinhos, Chico Zé, Davi e Jobson. São 4 pessoas que estão na igreja e que cada um deles contribuiu para o meu crescimento espiritual numa etapa. Eles nem sabem disso. Eu criei no Senhor por causa de Carlinhos. Depois eu me firmei na igreja por causa de Carlinhos e Chico Zé. Depois, por causa de Davi, eu tomei uma decisão na minha vida. E por fim, por causa de Jobson, eu tomei muito mais outras decisões na minha vida, né? E mais responsabilidades vieram. Então, por um lado, você tem Cristo dentro de você que vai crescendo. Por outro, você tem irmãos que vão contribuindo para o seu crescimento. Então, louvado seja o Senhor pela vida da igreja. Aqui nós temos Cristo e nós temos os irmãos para nos ajudar. O resultado é que um dia você vai ser igual a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, estou muito alegre por essa reunião. Amém? Muito encorajado com essa palavra, muito encorajado com a esfera e muito agradecido pela vida de cada um dos irmãos. Não só deles 4, mas também de todos os irmãos. Jesus é o Senhor. Amém.